que nos liberta. Aí Jesus, sabiamente, meu pastor, ele não vai entrar no discurso. Ele não vai fazer igual a gente muitas vezes vai discutir política, não. Ele vai virar para eles e dizer assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Difícil, mas a gente não pode fugir do que Deus nos manda dizer, né? Jesus aqui não está falando do deslize que eu cometo e que você comete. Ele não está falando do deslize que nós cometemos. Ele está falando daquele pecado de estimação que a gente tem que carregar todos os dias. Jesus aqui ele está dizendo que o meu pecado e o teu pecado, o nosso pecado, tem nos feito escravos. Se ele disse, se a festa dos tabernáculos era para lembrar que um dia nós fomos escravos e agora nós somos livres, por que permanecer preso no pecado? Estamos falando de pecado, sabe? A pessoa que está presa no pecado, vou só enumerar algumas coisinhas. A oração não é respondida, se torna desobediente. Se eu cometer um furto aqui, eu vou preso. A lei me prende. Quem me tira de lá? Ninguém. É assim aquele que está no pecado. É assim aquele que vive pecando. Jesus não está dizendo aquele pecadinho lá, pouco não. Mas não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Ele está dizendo o pecado que nos aprisiona. Tanto o pequeno quanto o grande nos aprisiona. Tanto eu e você, quando estamos no pecado, somos escravos dele. É como falávamos aqui, né, missionário Roberto? A ação do demônio na nossa vida. O demônio ele pega aquela pessoa que ela tem o hábito de mentir, e ainda que ela esteja na igreja, aquele hábito de mentir, aquele hábito de fofocar, aquele hábito de criar contenda, aquele hábito de olhar para o outro de cara feia, aquele hábito de parar de falar com o outro por bobeirinha, o demônio vai e pega. Opa, peraí, estou vendo uma brecha ali, vou pegar. E aquele pecado que nós cometíamos lá atrás e voltamos a cometer, nos torna escravos tanto do pecado. E quem é o pai do pecado? Quem é aquele que está no pecado? É o diabo, meu pai. Se eu hoje como cristão minto, eu sou escravo da mentira. Se eu faço fofoca, eu sou escravo da fofoca. Se eu vivo num lar em contenda por causa de traição, por causa de fofoquinha, eu sou escravo dessa. Você está entendendo? Será que nós estamos entendendo o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Jesus não está dizendo para mim e para você isso aqui para nos oprimir, nos deixar tristes, não. Ele está dizendo isso aqui, sabe por quê? Porque Jesus nos ama e Ele quer verdadeiramente nos libertar nessa noite. Amém. Então, quando nós estamos presos naquele pecadinho antigo que veio com a gente, sabe, o cristão com mente de egípcio, que traz as coisas do Egito para dentro da igreja, sabe que é errado e faz, mas é mais fácil colocar a culpa nos outros, porque eu não posso, né, me auto-julgar, eu tenho que julgar o meu próximo. Isso também é pecado. Quando a gente julga sem procedência, também é pecado. E Jesus está dizendo exatamente isso. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. E isso nos faz perder, lá no comecinho, o iá da intimidade. Traição não é pecado? Para os casados aqui, é pecado. E aí só faz o que? Acaba o que? O casamento. Nós somos noiva, igreja. Nós somos noiva de Deus. Nós somos noiva de Cristo. E quando pecamos, desculpa, mas quando eu e você pecamos, nós traímos o noivo. Meu Deus. Muitas das vezes nós preferimos ser escravos do pecado, ao invés de ser servos de Cristo. Somos servos de Cristo, mas aprisionados no pecado. Somos servos de Cristo com mente de egípcio. Sabe quando a gente entra na igreja, olha para o irmão de cara feia, guarda aquele ódio no coração, coisa lá de trás, que a gente vem trazendo, isso é pecado.
O pecado ele nos aprisiona tanto que a oração ela não sobe. E a própria Bíblia fala isso. Isaías capítulo 1 vai dizer que Deus não ouve oração de pecador, de quem está no pecado. Deus não ouve oração de quem está escravo do pecado. Ah, mas eu não peco, pronto, já pecou. Só em dizer que não peco. Ah, mas eu não erro, já pecou. Ah, mas eu não tenho ódio. Amém, que não tenha mesmo. Que não tenha mesmo. Porque isso aprisiona. Além do ódio matar, além do pecado matar, quando eu falo em morte, eu falo morte espiritual, ele nos deixa presos, cativos. E esse cativo é pior do que o cativeiro que eu vivi em 12 anos da minha vida. Lá eu vivia em pecado. Eu fazia idolatria. Eu cometia idolatria. Então pensa aqui, para ilustrar, se eu trouxesse toda a minha idolatria para cá, eu estaria escravo do pecado, pregando aqui, escravo do pecado lá fora. Pregando aqui, escravo do pecado dentro da igreja. É o texto que está dizendo, não sou eu. É Jesus que está dizendo. Sabe? Se não for de Deus, fica por terra. Mas a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Se eu e você continuarmos no pecado, entenda que nesse texto Jesus ele não está dando uma condição, se você continuar. Não. Ele está dizendo todo aquele que peca e comete pecado é uma afirmação, é escravo do pecado. E no versículo 35, Jesus ele vai dizer que o escravo não permanece na casa, mas o filho sim. Amém. Aí eu fui estudar. Ali ele está trazendo para o povo, está trazendo para o povo a memória de Abraão, que ele teve uma filha, um filho com a escrava. E esse filho, chamado Ismael, ele foi embora. Porém, o filho da promessa, ele permaneceu, que era Isaac. Então ele estava dizendo para os judeus que se eles se diziam filhos de Abraão, eles eram filhos ilegítimos, porque estavam presos na lei, e a lei aprisiona também. E aquilo que eles cometiam, faziam, queriam, lá na frente a gente vai ver que o povo, que esses judeus, eles queriam matar Jesus. E se eles eram filhos de Abraão, eles não poderiam nem pensar nisso. Mas eles pensavam, por quê? Lá no texto, lá em cima, Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E os fariseus, os religiosos, tinham inveja de Jesus. Então, Jesus está dizendo, aquele que permanece no pecado, é escravo do pecado e ainda é filho ilegítimo de Abraão. Ainda é descendente ilegítimo, ou seja, não tem legitimidade nenhuma. É como o filho da escrava. Apesar que o filho da escrava era de Abraão, mas não era descendente da promessa. Não era descendente da promessa. Jesus não está falando aqui de uma coisa pessoal, está falando de uma coisa espiritual. É algo muito mais além daquilo que a gente... Isso aqui é um culto de batalha espiritual, verdadeiramente. Porque o pai da mentira é o dono do pecado. Glória a Deus. E nós hoje precisamos verdadeiramente tomar uma decisão. Sabe, missionário Roberto? De querermos ter essa intimidade. De querermos sim. Se eu e você começarmos a nos examinar nessa noite e percebemos que estamos distantes da palavra, orávamos, já não oramos mais com tanta frequência, é um sinal de alerta. Precisamos retornar ao primeiro amor, precisamos voltar a ter essa intimidade com Deus. Se perdemos essa intimidade pelo caminho, precisamos reencontrar isso. É tempo ainda de largar o pecado, é tempo ainda de se consertar, é tempo ainda da gente começar a se posicionar e dizer, não, Senhor, eu não quero mais. Aleluia. Dizia eu quando o pastor me disse, Senhor, eu preciso estar em condições de trazer essa palavra. Não em condições de pessoa que estuda, não, mas a condição interior.
Porque o pecado ele vem de dentro. Nosso coração é pecaminoso, é maldoso. Então nós precisamos limpar o nosso coração. Nós precisamos entender hoje com que mentalidade a gente vai sair daqui. Ah, mas somos descendentes de Abraão, mas ainda estamos presos na escravidão do pecado. Ah, eu sou crente, eu visto roupa bonita, mas ainda estamos com aquela mentalidade egípcia que tem nos aprisionado, que tem nos trazido o desconforto. Sabe quando a gente ora e a oração não sobe? É alguma coisa que está presa. E se nós olharmos para a nossa vida, a Bíblia diz que Deus não ouve a oração do pecador, de quem está no pecado. Então nós precisamos verdadeiramente hoje, sabe, nos libertar. Aquela coisa do eu quero. Quem quer, quem tem a vontade já tem a metade. Agora é só começar a fazer. É só começar a ter a atitude. Não, eu tenho a vontade de me libertar do pecado. Então agora eu vou buscar. Se tem alguma coisa me aprisionando a minha vida, se isso é o pecado, se isso é o pecado que eu cometo, preciso de libertação. Preciso receber essa libertação nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Aleluia. Se permanecer na palavra, serão filhos. Olha o que Jesus está dizendo. Isso é um chamado. Venha, permaneça. O texto vai dizer: são meus discípulos, seguidor de Cristo, filho. Não apenas ser acompanhante de crente. Eu vou para a igreja porque alguém vai. Ei, intimidade é individual. Eu vim para a igreja com a Vanessa, não vai me fazer mais crente. A intimidade é dela, não é minha. A intimidade é dela. Sabe? O próprio Jesus, ele nos chama hoje, nessa noite, para termos uma intimidade. Ele está dizendo: se conhecer, se permanecer, e conhecerão a palavra, a verdade. Ela vai libertar. Mas a gente precisa conhecer. É se e conheceremos. Mas se nós não tivermos essa intimidade com a palavra, com a verdade, a gente não vai ser liberto. Sabe o que Jesus está dizendo isso para mim e para você? Porque Ele sabe que sozinho é difícil. É fácil se livrar do pecado? Jesus está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está dizendo: eu sei, filho meu, que é difícil para você sozinho. Você até tenta. Aleluia. Mas ainda está aprisionado. Então, se eu não te libertar, não vai ter como. Mas se eu te libertar, assim diz o Senhor, verdadeiramente sereis livres. Porém, entretanto, todavia, se conhecer a verdade, se tiver intimidade, tendo essa intimidade, se permanecer na palavra e conhecendo essa verdade, Michele, sim, seremos livres. Amém. Quantos estão presos na nossa família? Por que estão presos? É porque eu não oro muito. Também. Mas em boa parte são pessoas que estavam como eu um dia estive, aprisionado. Não sabia, não conhecia. Glória a Deus. Está aí, Anete, de prova, Michele. Até a Gil, eu acredito que ela deve conhecer a nossa. Mas, sabe, eu entendo esse texto, sabe, olhando para esse versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar. Mas tem que ter uma decisão minha. Tem que ter uma decisão nossa nessa noite. A decisão de querer ser liberto. A libertação não está na oração do pastor. A libertação não está na oração da intercessão. A libertação está na minha vontade e na tua vontade. Para que o Senhor liberte. Para que Ele nos liberte.
Para que Ele venha trazer essa libertação para a minha vida e para a sua vida, é preciso que nós tenhamos intimidade. Aleluia. E é literalmente aquela intimidade que nos faz com que o Senhor revele a nós o nosso pecado, a nós a necessidade de sermos libertos. Festa do tabernáculo lembrava ao povo, aos judeus, o tempo que eles eram escravos. Mas era só para lembrar, não era para trazer de volta. Muitas vezes Deus faz isso com a gente. Ele lembra de onde nós fomos. E esse texto, se você for olhar profundamente nele, é uma lembrança daquilo que nós éramos, pecadores. A Bíblia vai dizer em Efésios 2, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos chamou para a vida. É vida, querido. Não é morte. Se a gente permanecer pecando, vamos direto para a morte. Sabe? Isso tudo é o amor de Deus por nós. É o amor de Deus por mim e por você. Ele te chama. Ei, se você deixar, eu te liberto. Se você abrir o seu coração, eu arranco esse vício de dentro. Mas tem que ter aquela vontade. É o desejo de ser filho. Não adianta eu dizer que eu sou filho, entro aqui dentro, prego, rodopio, falo no poder, chego lá fora, julgo, faço fofoca, minto, falo mal do meu irmão. Aqui dentro da igreja muitas vezes, ou em qualquer outro lugar, entro, não falo com meu irmão do lado. Não adianta dizer que é irmão é fácil, dizer que é filho de Deus é fácil, igreja. Difícil é ser. Por isso que eu não gosto dessa coisa. Tem crente não. Crente até o diabo é. Agora, cristão não é tão fácil assim. E o que Jesus está dizendo para mim e para você? Se permanecerem, serão meus discípulos, serão cristãos, serão seguidores, serão aqueles que estarão comigo. Sabe? É fácil. Aqui dentro é mole, está todo mundo num pensamento só. O interessante é lá fora. É quando eu saio daqui e dou um testemunho daquilo que eu prego, daquilo que você prega, daquilo que você canta aqui dentro. E sabe qual é o nosso maior erro? É achar que a gente está escondendo de Deus aquilo que é impossível esconder. Isso também é pecado. A gente precisa hoje tomar uma decisão de verdadeiramente ser livre, de verdadeiramente deixar o Espírito Santo nos libertar, de verdadeiramente ter essa intimidade mesmo com Deus. Chegar em casa hoje, ao invés de ver TV, vamos pegar a palavra, vamos refletir naquilo que foi dito, para que a palavra possa falar melhor ao nosso coração. Sabe? Nós vivemos aí no Rio de Janeiro um show que trouxe literalmente o pecado para as telas de muitas televisões. E quando eu dou essa legalidade, eu também entro no pecado. Eu trago o pecado para dentro de mim. Se eu não trouxer o pecado, eu trago o pai dele. Porque quando eu assisto alguma coisa de satanismo dentro da minha casa, um show, eu estou trazendo. Ah, Camilo, o que você está falando? Se eu posso, infelizmente, falar com prioridade. Quando eu assisto, eu trago. A gente às vezes orienta. Olha, cuidado com o que a gente vai assistir na televisão. Não é brincadeira não. Uma vez foi pregado, já me entraria pelo tema. E é o que mais a gente tem feito. É o que mais tem acontecido. E a gente está cada vez mais preso no celular, vendo de tudo, esquecendo da intimidade. Sabe? O Senhor tem saudade do momento da intimidade. O Senhor tem saudade quando eu e você íamos lá para o canto orar, quando eu e você conversávamos, quando eu e você tínhamos intimidade. Ele precisa que eu e você tenhamos essa intimidade de novo. Ele precisa que eu e você paremos de deixar essa intimidade de lado, que nós voltemos verdadeiramente. Apocalipse 2:5, se não me falha a memória. Olhe para onde caíste e volte
ao primeiro amor. O que é esse voltar? Abandona, começa de novo. Olha, eu peguei aqui, peraí, Senhor, eu peguei aqui, eu quero voltar. Me perdoa. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. O texto não diz, mas eu imagino Adão, para finalizar, caminhando do fim. Se deixar, vai até amanhã. Adão pecou. Quem pecou não foi a Eva. Quem foi instruído foi Adão. A Eva comeu a maçã. Ofereceu para ele, poderia ter dito que não. Ele poderia ter orientado ela, não vai nessa não. Mas ele foi junto. Eu imagino ele arrependido, recebendo aquela sentença, arrependido. Perdeu intimidade, perdeu comunhão, perdeu a presença, foi lançado fora do jardim. Olha o que o pecado faz. Olha o que o pecado faz. Perdemos a intimidade. Ah, mas eu não estou. Sabe, tem coisas que eu ouço as pessoas falarem: ah, mas eu não estou com ninguém. Se isso fosse pecado, se só isso fosse pecado. Tem muita coisa. Não é o fato de, sabe, a gente dar um deslize. É o fato de permanecer no pecado. O deslize também é complicado, sim. Mas a permanência no deslize é pior ainda, porque nos torna prisioneiro. Nos torna prisioneiro. E chega um momento que a gente precisa de ser como aquela criança ali, ó. Ficar no colo do Pai. Ficar no colo do Senhor, querer verdadeiramente esse colo, querer verdadeiramente essa intimidade. Sabe? Ah, que saudade. Dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho saudade da intimidade. Eu tenho saudade do primeiro amor. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade disso. E quando uma vez eu estive nessa condição, eu falei para Deus: eu prefiro morrer do que viver no pecado. Eu não vou entrar aqui nessa história, mas alguns acompanharam de perto. E quando aconteceu, eu falei para Deus, eu fui para dentro do banheiro e falei: Senhor, eu prefiro morrer ao ficar aqui. E se for para viver no pecado, pelo menos morro eu não perto de ti. De tanta saudade que eu tive no começo. Não foi porque me desestabilizou, não. Foi saudade do Pai. E nós precisamos ter essa saudade do Pai. Nós precisamos ter essa intimidade com o Pai. Nós precisamos voltar a esse amor, a esse começo. Essa campanha, ela não é para corrigir ninguém. Ela é para exortar, ou seja, nos encorajar a voltar ao primeiro amor. A mudar verdadeiramente. A chegar na sexta-feira, não cometer os pecados que cometemos hoje na quinta. Ao chegar no sábado, não cometer os pecados que cometemos na quinta e na sexta. É deixar de lado, verdadeiramente, como tirar uma roupa velha. Nós precisamos sentir, nós precisamos querer isso nessa noite.